coluna vertebral, essa estrutura composta por ossos empilhados que se estende da base do crânio até a pelve, tem sido vista como uma peça fundamental do corpo humano, tanto no âmbito físico quanto no espiritual. Desde os tempos mais antigos, místicos, sábios e espiritualistas reconheceram seu papel como muito mais do que uma mera estrutura que nos mantém eretos. Eles entenderam que a coluna vertebral é o verdadeiro eixo da vida, o canal por onde a força vital flui, e o segredo mantido oculto nas grandes religiões e tradições espirituais. As tradições religiosas e místicas ao redor do mundo sempre aludiram a um centro oculto de poder no corpo humano. Não era uma coincidência que símbolos como o pilar Djed no Egito, a árvore da vida na Cabala e o Axis Mundi nas culturas xamânicas estivessem todos relacionados à ideia de um eixo central que conecta os mundos físico e espiritual. Esse eixo sempre foi a coluna vertebral, vista como a ponte que liga a matéria ao espírito, o humano ao divino. Desde a Grécia Antiga até o Extremo Oriente, a coluna vertebral era reverenciada como o ponto central da existência humana. Na Grécia, a palavra psique, que significa alma, também era associada à respiração e ao fluxo vital que percorre o corpo. Os gregos, como outros povos antigos, reconheciam que a coluna vertebral não servia apenas para sustentar o corpo, mas era um canal através do qual a energia vital se movia. Na filosofia hindu, essa energia vital é chamada de Kundalini, e a coluna vertebral é o caminho pelo qual essa força divina sobe do chakra raiz, na base da coluna, até o chakra coronário, no topo da cabeça. A Kundalini é frequentemente descrita como uma serpente adormecida enrolada na base da coluna, esperando o momento de despertar e iniciar sua ascensão. Quando essa energia desperta e começa a subir pela coluna, ocorre uma série de transformações internas que levam o praticante ao despertar espiritual. No budismo e no taoísmo, encontramos conceitos semelhantes de energia vital, que percorre o corpo através de canais sutis chamados nadis no yoga e meridianos na medicina tradicional chinesa. No taoísmo, o caminho da energia se chama Microcosmic Orbit e envolve a circulação do Qi, energia vital, ao longo da coluna e da frente do corpo. Esta prática visa harmonizar as energias internas e facilitar a iluminação. As grandes tradições espirituais sempre souberam que a coluna vertebral era o eixo pelo qual o ser humano poderia ascender, tanto metaforicamente quanto literalmente. A coluna é o canal da vida, o caminho da energia e, acima de tudo, a chave para a libertação espiritual. No centro dos ensinamentos místicos de todas as religiões, existe um segredo oculto. Este segredo não foi mantido em sigilo por acaso. Ele era reservado para aqueles que estavam preparados para recebê-lo, para aqueles que haviam passado pelo fogo da purificação e estavam prontos para compreender a verdade mais profunda. Esse segredo era a coluna vertebral. Nas tradições hindus, o Monte Meru é descrito como o centro do universo. Ele não é apenas um monte físico, mas uma representação da coluna vertebral como o ponto de conexão entre o céu e a terra. Assim como o Monte Meru conecta o mundo físico ao espiritual, a coluna vertebral conecta a nossa mente, corpo e espírito. A Cabala, o sistema místico judaico, descreve a árvore da vida, um símbolo de ascensão espiritual que tem 32 caminhos e 10 esferas. Muitos cabalistas associam a árvore da vida à coluna vertebral, e os 32 caminhos à conexão entre as 32 vértebras da coluna, como degraus para a iluminação. Cada vértebra, assim como cada caminho da árvore da vida, representa um estágio de crescimento espiritual e de desenvolvimento da consciência. A subida pela árvore representa o retorno à fonte, à divindade, através da transcendência do eu limitado. O pilar Djed no Egito, um dos símbolos mais reverenciados da mitologia egípcia, era também uma representação da coluna vertebral de Osíris, o deus da ressurreição e do ciclo da vida. O Djed representava a estabilidade cósmica e a capacidade do ser humano de canalizar a energia vital através de sua coluna para atingir a imortalidade espiritual. A ressurreição de Osíris, simbolizada pela elevação do Djed, é uma alegoria do despertar da Kundalini e da ascensão espiritual. Na tradição cristã, embora raramente seja mencionada de forma explícita, a coluna vertebral também desempenha um papel significativo. O bastão de Arão, que floresceu milagrosamente no Antigo Testamento, pode ser visto como um símbolo da coluna.
um canal pelo qual a energia divina flui. Em algumas interpretações esotéricas, a cruz de Cristo é um símbolo da coluna vertebral, onde a intersecção dos braços e do tronco representa a unificação dos mundos espiritual e físico. Em cada uma dessas tradições, a coluna vertebral é o segredo oculto que conecta o ser humano ao divino. Ela é a escada de Jacó, o caminho pelo qual o espírito sobe e desce entre os reinos da matéria e do espírito. A Kundalini é um conceito central em muitas tradições espirituais do Oriente. Ela é vista como a energia latente que reside na base da coluna vertebral, esperando ser ativada. Essa energia, quando despertada, percorre os canais energéticos do corpo, especialmente a coluna vertebral, e ascende, ativando os chakras, os centros de energia ao longo do corpo. O que poucos compreendem é que o despertar da Kundalini não é algo fácil ou confortável. Pelo contrário, é muitas vezes uma experiência intensa, acompanhada de dores físicas, desafios emocionais e crises espirituais. Isso acontece porque, à medida que a Kundalini sobe pela coluna vertebral, ela encontra bloqueios e tensões acumuladas ao longo dos anos, traumas, emoções reprimidas, padrões mentais negativos. A energia precisa quebrar essas barreiras para poder fluir livremente. Essa é a razão pela qual a coluna vertebral é considerada o canal central da transformação. Quando a Kundalini ascende, ela purifica a coluna, removendo as impurezas físicas, emocionais e espirituais. O praticante passa por um processo de renascimento, no qual ele ou ela emerge com uma nova perspectiva de vida, mais consciente, mais conectado ao divino. O despertar da Kundalini também está associado a visões espirituais, insights profundos e uma sensação de unidade com o universo. Isso ocorre porque, à medida que a energia sobe pela coluna vertebral, ela ativa centros de percepção mais elevados no cérebro, como a glândula pineal, que muitos acreditam ser a sede da percepção espiritual. No yoga, a coluna vertebral é vista como a chave para a ascensão espiritual. Todas as posturas de yoga, ou asanas, têm o objetivo de alinhar a coluna, tornando-a flexível e forte, para que a energia Kundalini possa fluir sem obstruções. A prática do pranayama, exercícios de respiração, também está diretamente relacionada à coluna vertebral, pois ajuda a canalizar o prana, energia vital, através da coluna. Os três principais canais de energia no yoga, Ida, Pingala e Sushumna, correm ao longo da coluna vertebral. Ida e Pingala serpenteiam ao redor da coluna, representando as energias solar e lunar, masculina e feminina, Yin e Yang. O Sushumna, o canal central, é o caminho por onde a Kundalini sobe. Quando as energias de Ida e Pingala estão equilibradas, o Sushumna se abre, permitindo que a energia espiritual ascenda pela coluna. O Hatha Yoga, uma das formas mais conhecidas de yoga, dedica-se inteiramente ao fortalecimento e purificação do corpo e da coluna vertebral, preparando o terreno para o despertar da Kundalini. As práticas de meditação também focam na coluna, muitas vezes pedindo que o praticante se concentre na ascensão da energia ao longo da coluna, ou visualize uma luz subindo através dela. A jornada do despertar espiritual é, na verdade, uma jornada através da coluna vertebral. É um processo de purificação e transformação. A cada etapa da vida, a cada lição aprendida, uma nova vértebra é ativada. E à medida que a energia sobe, novos níveis de consciência são acessados. No entanto, esse despertar não pode ser forçado. É preciso preparação. É preciso dedicação. A Kundalini, assim como a coluna vertebral, deve ser tratada com respeito. O despertar da Kundalini e a ativação da coluna vertebral como canal energético central são realidades espirituais que exigem uma profunda preparação física, mental e emocional. Quando tentamos acelerar esse processo sem a devida preparação, podemos nos deparar com o desequilíbrio e com desafios físicos e espirituais. O alinhamento da coluna, tanto físico quanto energético, é essencial para garantir que a energia flua de maneira harmoniosa e saudável. Essa é a razão pela qual, em tantas tradições esotéricas, a coluna vertebral é considerada o eixo da transformação. Ela é uma representação simbólica e literal da ascensão do espírito, e a preparação para o despertar da Kundalini é tratada com a maior reverência. O processo de ascensão não se limita a práticas físicas, mas também envolve um trabalho profundo de autodescoberta, cura emocional e purificação mental.
Meditação e as práticas de mindfulness são ferramentas fundamentais nesse processo. Quando nos sentamos em meditação, com a coluna ereta e a mente focada, estamos treinando nosso corpo e espírito para estar em harmonia com o fluxo natural da energia. A espinha ereta é como uma antena espiritual, captando e canalizando a energia divina que permeia o universo. Cada respiração consciente que tomamos fortalece esse canal e nos aproxima de um estado de equilíbrio interno. No entanto, o processo não é simples. À medida que a energia espiritual começa a ascender pela coluna, ela encontra obstáculos, nossos medos, traumas, tensões acumuladas e crenças limitantes. Esses bloqueios podem se manifestar de diversas maneiras, tanto física quanto emocionalmente. Pode-se sentir dores na coluna, tensões musculares, dores de cabeça ou enfrentar crises emocionais profundas. Esses sintomas são sinais de que a energia está trabalhando para romper os bloqueios e purificar o sistema. O importante é lembrar que esse processo de purificação, embora difícil, é essencial para o crescimento espiritual. Como uma serpente que troca de pele, a Kundalini nos ajuda a abandonar o que não nos serve mais para que possamos renascer em uma nova forma, mais conectada à nossa verdadeira essência. Nas tradições xamânicas, a coluna vertebral também é vista como o Axis Mundi, o eixo do mundo que conecta o céu e a terra. O xamã, ao meditar ou entrar em estados alterados de consciência, muitas vezes visualiza sua coluna como uma árvore ou um pilar que o conecta a reinos espirituais. Ele ou ela se torna um canal através do qual as energias dos mundos superiores e inferiores podem fluir livremente. Esse conceito também está presente na mitologia nórdica, onde a Yggdrasil, a árvore do mundo, é o eixo que conecta os 9 mundos. Assim como a coluna vertebral, a Yggdrasil é o centro da criação, sustentando o universo e servindo como ponte entre o mundo material e os reinos espirituais. Essa árvore cósmica é uma metáfora poderosa para a coluna humana, que também serve como ponte entre o físico e o divino. A importância da coluna vertebral na prática espiritual também pode ser encontrada no cristianismo esotérico. A escada de Jacó, que aparece em um sonho bíblico, é muitas vezes interpretada como uma metáfora para a coluna vertebral. Jacó viu anjos subindo e descendo por essa escada, e isso pode ser visto como uma representação da energia divina subindo e descendo pela coluna, conectando o céu e a terra. Da mesma forma, a cruz, um dos símbolos mais poderosos do cristianismo, pode ser interpretada esotericamente como uma representação da coluna vertebral, com a barra vertical representando a espinha e a barra horizontal simbolizando a conexão entre os mundos material e espiritual. Em todas essas tradições, o segredo oculto da coluna vertebral é revelado. Ela não é apenas uma estrutura física que nos mantém eretos, mas um canal através do qual a nossa essência espiritual pode se elevar. Quando a energia Kundalini é despertada e sobe pela coluna, ela ativa não apenas os chakras, mas também as capacidades mais elevadas da consciência humana. Essa energia divina desperta o potencial latente dentro de nós, nos capacitando a viver de maneira mais consciente, conectada e em harmonia com o fluxo da vida. Mas, para que esse processo ocorra de maneira segura e harmoniosa, é necessário respeito e paciência. A prática espiritual é uma jornada, e a coluna vertebral é o caminho por onde essa jornada ocorre. É por isso que muitas tradições enfatizam a importância de cuidar do corpo, mantendo a coluna saudável e flexível através de práticas como o yoga, a meditação e outras formas de disciplina espiritual. O alinhamento da coluna não é apenas uma questão de postura física, mas também de postura mental e emocional. Precisamos nos alinhar internamente com as verdades espirituais que buscamos manifestar externamente. Quando o corpo, a mente e o espírito estão em alinhamento, a energia flui livremente, e o despertar espiritual pode ocorrer de maneira natural e sem esforço. Cada vértebra, cada chakra que a energia Kundalini ativa, é um estágio de aprendizado, de crescimento, de evolução. Não há atalhos nessa jornada. Cada etapa é necessária, cada lição é essencial. E no final dessa jornada, o que encontramos? Encontramos a unidade. Encontramos a conexão com o divino, com o todo, com o cosmos. E percebemos que a coluna vertebral, esse eixo central de nossa existência, sempre foi a chave para essa conexão. Ela nos conectou desde o início,
não apenas ao nosso corpo físico, mas ao universo em si. Ao despertar a energia da coluna, despertamos para a nossa verdadeira natureza, a natureza divina que habita dentro de cada um de nós. A coluna vertebral, então, é mais do que uma metáfora espiritual. Ela é a nossa conexão com o divino, a nossa ponte entre o céu e a terra, e a chave para o nosso despertar espiritual. Em cada prática, em cada respiração, em cada momento de alinhamento consciente, estamos honrando esse canal sagrado que nos leva à verdadeira iluminação. É essencial mergulharmos nas práticas que as tradições espirituais ao redor do mundo usaram por milênios para despertar essa energia latente, para nutrir e fortalecer o eixo que conecta o corpo ao divino. Cada prática tem um propósito claro: limpar, alinhar e abrir a coluna para que a energia espiritual flua livremente e nos leve a níveis mais elevados de consciência. Yoga é uma das disciplinas mais completas e sofisticadas que reconhece a importância da coluna vertebral para o desenvolvimento espiritual. Não é coincidência que muitas posturas de yoga, chamadas asanas, concentrem-se diretamente no alongamento e no fortalecimento da coluna. O Surya Namaskar, saudação ao sol, por exemplo, é uma sequência que enfatiza a flexibilidade e o fluxo de energia através da coluna vertebral, enquanto sincroniza a respiração com o movimento. O objetivo dessas posturas não é apenas físico, mas energético. Quando a coluna está desalinhada ou rígida, ela impede o fluxo de prana, a força vital. As práticas de pranayama, controle da respiração, também desempenham um papel crucial nesse processo. Ao respirar profundamente e de forma consciente, o praticante estimula o fluxo de prana ao longo da Sushumna Nadi, o canal central que percorre a coluna vertebral. Um pranayama clássico, como o Nadi Shodhana, respiração alternada, ajuda a equilibrar as energias masculinas e femininas, Ida e Pingala, preparando o caminho para o fluxo da energia Kundalini através da Sushumna. Mas, como os textos yogis enfatizam, a ascensão da Kundalini não pode ser forçada. O sábio Patanjali, em seu famoso texto Yoga Sutras, descreve a prática de Ashtanga Yoga, o caminho de 8 passos que culmina no estado de Samadhi, ou iluminação. Esse caminho é fundamental para preparar o corpo e a mente para o despertar da energia espiritual. Patanjali alerta sobre a necessidade de purificação através de práticas como yamas e niyamas, disciplina ética e moral, que ajudam a criar um recipiente limpo para que a energia Kundalini possa ascender de forma segura. Uma citação importante do místico indiano Gopi Krishna, que passou pelo despertar da Kundalini, destaca o perigo de despertar essa energia sem a preparação adequada. O despertar da Kundalini é como uma corrente de eletricidade passando por um fio. Se o fio não está preparado, ele queima. Gopi Krishna descreve sua própria experiência como extremamente intensa e por vezes traumática. Isso ocorre porque o despertar da Kundalini não é apenas uma experiência de luz e êxtase. Ela também envolve uma purificação profunda de bloqueios emocionais e energéticos acumulados ao longo da vida. Muitos praticantes relatam sintomas físicos, emocionais e mentais desafiadores quando a energia Kundalini encontra esses bloqueios enquanto tenta ascender pela coluna vertebral. Daí a importância de cultivar práticas de purificação emocional, como a meditação e a autoinvestigação. Na tradição budista, práticas como a meditação vipassana desempenham um papel essencial no cultivo da consciência do corpo e da mente. Vipassana, que significa ver as coisas como elas realmente são, é uma prática que treina o praticante a observar o corpo e a mente de forma desapegada, permitindo que as tensões e os bloqueios sejam liberados. Durante a prática, a coluna vertebral deve estar ereta e relaxada, permitindo que a energia flua livremente. O mestre budista Thich Nhat Hanh dizia: "Nosso corpo é como uma harpa. Quando a corda da coluna está afinada, a música da vida flui harmoniosamente." A meditação profunda ensina o praticante a se tornar consciente das sutis energias que se movem através da coluna e, em última instância, a alinhar essas energias com as forças cósmicas. O despertar espiritual é muitas vezes descrito como um retorno à harmonia natural do ser, onde o corpo, a mente e o espírito estão sincronizados com o ritmo do universo. No sufismo, encontramos outra perspectiva sobre a ascensão espiritual através da coluna. O poeta místico Rumi, cuja obra está repleta de metáforas para a jornada espiritual, escreveu:
Você nasceu com asas. Por que preferiria rastejar pela vida? Embora a metáfora das asas seja poética, muitos sufis veem a espinha dorsal como a coluna de luz que conecta o ser humano a Deus. Para os sufis, o coração é o centro espiritual, mas a coluna é o canal por onde a luz divina desce até o coração e de onde a consciência humana ascende para o divino. Na prática sufista, a zikr, lembrança de Deus, é um dos métodos mais poderosos para elevar a energia ao longo da coluna vertebral. Essa prática envolve a repetição dos nomes divinos com intenção e devoção, o que cria uma ressonância vibracional que pode estimular o fluxo de energia espiritual ao longo da coluna. Os sufis, assim como os yogis, compreendem que a respiração e o som são veículos potentes para mover a energia espiritual. A jornada espiritual através da coluna vertebral também pode ser vista como uma metáfora para a transformação psicológica. Carl Jung, o famoso psicólogo analítico, falava sobre o processo de individuação, onde o indivíduo passa por uma série de integrações psicológicas para alcançar a totalidade. Ele acreditava que o símbolo da serpente, encontrado em culturas antigas ao redor do mundo, representava a energia psíquica do inconsciente ascendente, uma ideia que se alinha diretamente com o conceito de Kundalini. Jung escreveu: a serpente é um símbolo de transformação. No processo de individuação, a serpente que sobe é o poder de cura da psique, e o caminho que ela percorre é o caminho da iluminação. Assim como a serpente Kundalini sobe pela coluna, o processo de individuação envolve a integração das sombras e a ascensão para níveis mais elevados de autoconsciência e unidade com o self superior. O trabalho psicológico, como o trabalho espiritual, ocorre ao longo do eixo da vida, que é a coluna. Se você já sentiu que sua vida estava destinada a algo maior, mas não sabia por onde começar, te convido a ler o meu último lançamento, A Divina Criação, onde você encontrará as chaves para a recriação do seu eu e descobrirá o verdadeiro propósito que está adormecido dentro de você. Aprenda a criar o futuro ideal, alinhando sua essência interior com as forças do universo, e desbloqueie o poder de manifestar a vida que você merece. E para aqueles que desejam ir ainda mais fundo, o programa Mente Dimensional oferece práticas espirituais poderosas que irão expandir sua consciência e levá-lo a novas dimensões de percepção e realização. Ao combinar esses ensinamentos com sua prática diária, você não apenas transformará sua realidade, mas também atingirá um nível mais profundo de conexão consigo mesmo e com o cosmos. Encontre o link na descrição. Não espere mais para alcançar a verdadeira liberdade. Liberte-se pelo conhecimento, transforme-se pela percepção. Obrigado por assistir.